Boa noite. Abrindo mais esse encontro para conversar sobre a dor. Eu costumo ter uma postura que hoje é conhecida como good vibes e de querer trazer aspectos positivos e que nos trazem gratidão e celebração para a vida, mas eu entendi de falar um pouco sobre dor hoje, a partir de algumas compreensões que me surgiram da semana passada para cá. Pensando como começar. Bem-vinda, Mariana. Bem-vindo, Carlão, Leonardo. Temos um certo delay de entrada. Então, o ponto que eu gostaria de falar sobre a dor, né, diz respeito sobre como estabelecemos conexões com nós mesmos e com os outros. Tudo bem, Léo? Vou conversar nesse vídeo de hoje sobre a dor, sobre dor. E foram alguns insights que eu tive essa semana, na minha própria experiência. Bem-vinda, Marta Pinheiro. E bem-vinda, Claudiana. E temos muitas falas, né, nesse universo terapêutico sobre dor e sobre sofrimento, sobre o que é a dor e o que é o sofrimento, que o sofrimento é opcional, mas a dor não é, a dor é compulsória. E o que acontece é que a dor ela está presente em nós, independente de estarmos conscientes dela ou não. E muitas vezes as dificuldades que enfrentamos diz respeito a não conseguir tocar essas dores que estão presentes inconscientemente em nós. E uma boa parte do que eu vou falar hoje diz respeito a tocar nessas dores, porque foi uma compreensão que eu tive essa semana. Nós todos estamos sendo convidados a compreender mais profundamente o que significa amar uns aos outros, ou amar o próximo como a si mesmo. E é um mandamento, né, cristão, é um convite, mas é um convite desafiante e muitas vezes doloroso. E uma das perspectivas que eu tive dessa questão essa semana é que nós estamos separados uns dos outros pela nossa dificuldade de sustentar ou de tocar, porque sustentar, não sei se é essa palavra, mas há uma dimensão da sustentação também, mas de tocar nossas próprias dores e de tocar as dores uns dos outros. E nessa impossibilidade, né, de termos capacidade de tocar as dores que existem,
nós nos distanciamos uns dos outros e nos distanciamos de nós mesmos. E uma das compreensões que eu tive essa semana foi que eu tenho uma postura muito incisiva em relação à exposição, à confrontação. Eu tenho, de certa forma, cobrança de mim mesmo e, por tabela, dos outros, de que as pessoas deem conta das próprias dores, mas deem conta de forma consciente. Assim como eu me cobro muito de dar conta das minhas próprias dores de forma consciente, e que eu pare, de certa forma, né, de terceirizar a responsabilidade sobre minhas dores para outros. E da mesma forma eu fico com uma certa exigência, eu tenho uma certa exigência que as outras pessoas tenham essa mesma postura de não terceirizarem, não atribuírem, não responsabilizarem os outros pelas suas próprias dores. Mas essa semana eu percebi o quanto que essa minha postura ela é pesada, né, para mim mesmo e para quem está em volta, porque algumas dores elas não são tocáveis, elas não podem ser tocadas ainda, elas não podem vir à tona ainda, elas precisam de tempo, elas precisam de outros níveis de compreensão para que elas possam ser tocadas. E foi quando eu entendi que o estar interconectado, o estar conectado, o estar no amor diz respeito a acolher a permanência da dor e não só a transcendência dela, né? Querer que ela seja superada, que ela seja atravessada. Estou aqui respirando sobre isso que eu acabei de comentar e é uma dimensão das nossas multidimensões. No encontro passado, eu falei sobre paz e eu falei sobre o estar em paz consigo mesmo, né? Dizer respeito a estar ciente dos conflitos internos,
das coisas que nos atravessam e a partir dessa compreensão, desse estar ciente, a gente poder conviver com aquilo que é, com aquilo que existe, com aquilo que nos habita na imperfeição. E lidar com as dores, né, é algo que todos nós já fazemos, mas alguns com muitas ferramentas, com muitas técnicas, outros com menos. E quando a gente não está muito ciente de como a gente lida com as nossas próprias dores, a gente também não sabe lidar com as dos outros, né? Então a dor dos outros, ela nos assusta, né? Nos amedronta. Às vezes parece grande demais, insuportável. E isso faz com que a gente se feche ou se distancie ou crie uma série de subterfúgios para lidar com a nossa própria dor e para lidar com a dor do outro. E a dor é uma dimensão emocional, né, do nosso ser. E em geral, nós conseguimos, né, até mesmo do ponto de vista da espécie, da evolução da espécie, desenvolver uma capacidade mental que nos auxilia a lidar com as questões emocionais, com as dores. E aí uma das boas ferramentas que temos para lidar com a dor são as nossas racionalizações da dor. Bem-vindo, Diana. E aí o que acontece é que muitas vezes, quando nós racionalizamos as questões, nós não tocamos propriamente dito a dor, nós não sentimos a dor que está presente. E aí essa semana eu me dei conta de um processo que eu já tinha uma compreensão racional sobre isso, mas eu consegui entender emocionalmente o que é que isso significa. Como eu mencionei, eu tenho uma postura de cobrar de mim, cobrar das pessoas que lidem, que se responsabilizem, né? E que eu lide e eu me responsabilize com a minha própria dor. E isso vem de um ensinamento, né, que parece ser um bocado refinado, que diz respeito sobre leis de causa e efeito e leis de autorresponsabilidade e leis de livre-arbítrio, e que a gente pode compreender essas leis e intelectualmente, mas pode também deixar que a realidade nos toque para além da razão que essas leis nos ensinam. E aí o que diz, bem-vinda, Socorrinha, o que diz a lei de causa e efeito é que toda causa, ou seja, tudo que acontece, tem uma origem. Então, se algo me ocorre,
se eu passo por algo, isso tem uma origem. E aí, juntando essa lei de causa e efeito com a lei de autorresponsabilidade, eu sou responsável por isso que acontece comigo. Eu sou responsável pelo efeito, pela causa que gera esse efeito. Acho que eu fiz uma troca aqui dos princípios, né, do que é inicial e do que é secundário. É muito bom compartilhar com você também, Socorrinho. É bom você estar aqui. E aí o que acontecia era que eu entro em contato com as questões das outras pessoas, e aí também em muitos níveis com as minhas, e entrava em contato com as outras pessoas e com as situações atribuladas e desafiantes que cada um de nós vivencia, e eu simplesmente pensava: isso é um problema seu, porque todos nós somos responsáveis, cada um com suas questões. Se você passa por isso, é porque você criou isso. E essa racionalização me impedia de tocar no que de fato estava acontecendo, no que de fato está acontecendo em cada momento. E aí me impedia de sentir verdadeiramente o outro e de sentir verdadeiramente a conexão que pode se estabelecer quando a gente solta essas construções conceituais que mediam as nossas interações. A gente sai da dimensão mental de compreender e perceber a realidade, e aí eu posso me deixar ser tocado pela realidade e não mais eu presumir a realidade a partir de uma ideia, de um pensamento. E eu pude tocar essa questão participando de uma constelação em que algo surgiu muito intenso. E aquele algo não estava pronto para ser visto. E eu representava na representação esse algo que não estava pronto para ser visto. E aí eu pude compreender que algumas dores ainda não podem ser tocadas. E aí eu penso em mim, nas minhas dores que ainda não podem ser tocadas. Penso nas dores das outras pessoas que ainda não podem ser tocadas. E penso nas dores do mundo que ainda não podem ser tocadas. E aí vem outro pensamento, que dos mecanismos de defesa, uma das estratégias de defesa para que essas dores não sejam tocadas é a negação, a própria negação da existência dessas dores. E muitas vezes eu nego minhas próprias dores, muitas vezes as outras pessoas negam as próprias dores, porque elas ainda não podem ser tocadas. Sim, Carlão, historicamente construímos sociedades de dores e sofrimentos. E muitas vezes, né, a alegria é um disfarce. Eu entendo que existem alegrias genuínas, mesmo nessas vivências muito dolorosas que nós todos atravessamos. Muitos
atravessam circunstâncias muito mais penosas do que outros, mas todos nós atravessamos dores diversas ao longo da vida. E eu mencionei no começo, né, que um dos desafios, né, que a gente tem enquanto humanidade é exatamente transcender essa construção histórica de muitas dores e sofrimentos. E um dos entendimentos que eu tenho atualmente é que essas dores, elas se repetem. E aí diz respeito a alguns ensinamentos teóricos mesmo, que essas dores se repetem até o momento que elas possam ser vistas, ser reconhecidas e serem tocadas, para que ao serem tocadas elas sejam transcendidas e que a gente já não precise mais construir essa sociedade de dores e sofrimentos. E o desafio é que a gente possa identificar nossos limites e nossas possibilidades de tocar nossas próprias dores e, a partir da nossa percepção e construção de capacidade de sustentação da nossa própria dor, a gente poder ter mais receptividade para as dores alheias, para as dores dos outros. Sim, Claudiana, um dos pontos importantes é a gente fazer essas reflexões e se dar conta que é desafiante mesmo tocar essas dores, e quando a gente fala sobre elas, surgem essas emoções. No vídeo passado, eu apenas falei do desafio que foi para minha bisavó sustentar a própria família com uma máquina de costura. E em vários níveis, as dores dela estão em mim, né? Eu sou um descendente vivo dela. E quando eu mencionei aquilo que ela passou, eu pude acessar a emoção que chegou até mim, que diz respeito a essa história. E o que eu estou comentando é que muitas vezes algumas circunstâncias são muito mais desafiantes do que essa que a minha bisavó atravessou e que às vezes são pesadas demais. Bem-vindo, Estela, bem-vindo, Luiz. E isso torna tudo muito mais doloroso. Mas o convite é para essa reflexão, né? Que todos nós, enquanto humanidade, estamos tendo esse convite de, através de diversos saberes, diversos conhecimentos que surgiram nos últimos anos, desde da psicanálise do Freud até resgate de rituais ancestrais, né, de celebração e de transcendência, para que a gente possa ir tocando esses lugares doloridos que tem dentro de nós. Mas uma das reflexões fundamentais diz respeito aos mecanismos de defesa, que
muitas vezes antes de encontrarmos, de tocarmos as dores que nos habitam e as dores dos outros, é importante que a gente se dê conta quais são os mecanismos de defesa que nós utilizamos para nos protegermos dessas dores, das nossas próprias e das dos outros. E aí, como mencionei, o meu é muito racional, é de atribuir responsabilidades conceituais e aí evitar de ser tocado pela realidade, para além da mente. Mas existem mecanismos emocionais também de defesa, né? Então, por exemplo, quando eu ouço, eu escuto, eu leio sobre uma situação extremamente penosa, extremamente dolorosa, eu posso me indignar. E a indignação, ela é um mecanismo emocional de defesa, porque a indignação ela está associada a uma emoção que é a raiva, e a raiva é uma emoção secundária. Então, quando eu sobreponho essa emoção secundária àquilo que está diante de mim, aquilo que está na minha frente, eu evito tocar aquilo que está diante de mim. E eu interponho uma outra coisa. E então é importante, é um convite, que a gente se dê conta quando a gente se torna ciente de alguma situação difícil e a gente se indigna com essa situação, a gente deixou de tocar aquilo que de fato está acontecendo. E a gente sobrepôs uma camada emocional e depois a gente racionaliza essa camada emocional com diversos discursos que justificam a minha reação emocional. E aí eu sobreponho mais uma segunda camada, né? A primeira reação emocional da raiva, atrelada à indignação, e depois há uma série de justificativas mentais para a minha própria indignação. E muitas coisas são reais na explicação lógica, racional, mas me impedem muitas vezes de tocar a própria realidade. E aí muitas vezes eu posso ir sobrepondo camadas em cima de camadas e me distanciando cada vez mais daquilo que de fato está acontecendo. E muitas vezes parece que a gente está muito próximo do que está acontecendo, mas a gente não está tocando de fato a profundidade que aquelas questões originam, né, em suas origens. Bem-vinda, Maribel. Muito bom tê-la passando por aqui. Eu acredito que boa parte do que eu pensei em compartilhar hoje, eu compartilhei. Talvez estejamos caminhando para uma conclusão. Bem-vindo, Alexandre. Mas se alguém se sentir convidado a participar e dizer algumas palavras, pode ser acolhido.
Caso não, eu vou então me despedindo para a gente ir dormir, descansar, que amanhã é um novo dia. E um novo dia é sempre novo. Eu tenho buscado trazer essa ideia de novo todo dia que eu acordo, para perceber se eu sou novo e se eu estou aberto a um novo dia, ou se eu espero que aquele dia seja igual ou similar ou parecido com todos os outros dias que eu já vivi. Se a minha expectativa é que os dias anteriores se repitam, ou se eu estou aberto a que o dia se mostre como ele quer ser para mim. Que bom, Claudiana, eu tenho muita conexão contigo desde a nossa infância, nossa adolescência, de estarmos muito próximos. Vivenciamos muitos aprendizados juntos, de compartilhar desafios que nós atravessamos, nossas descobertas e nossas compreensões e incompreensões. E é exatamente através desse abrir nosso coração para descobrir o amor que existe nele, para que ao acessarmos esse amor profundo, a gente consiga viver essas dores sem que elas nos destruam, né? Sem que elas nos dilacerem, apesar delas nos remoerem, nos remexerem, nos revirarem, que em muitos aspectos esse é o papel dessas feridas, né? Bem-vinda, Dilmar. Então, eu agradeço vocês que estiveram, vocês que estão e vocês que estarão. Desejo uma boa noite e um bom restante de semana. Até um próximo encontro. Boa noite.